Estamos vivenciando a campanha Junho Violeta com o objetivo de conscientizar a população sobre a violência contra a pessoa idosa. E hoje vamos destacar quais os principais direitos do idoso. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o advogado Júlio Moraes Oliveira. Seja bem-vindo ao Horizonte Notícias, Júlio. Eu que agradeço o convite de vocês mais uma vez. Estou à disposição. Júlio, as pessoas falam muito sobre os direitos dos idosos, mas, de fato, a população está informada sobre esses direitos? Infelizmente, o que a gente percebe na prática é que a população não está informada a respeito desses direitos. Inclusive, agora em 2003, nós temos aí 10 anos da data da publicação do chamado Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, que é a lei que trata desses direitos básicos da pessoa idosa. E a maioria das pessoas idosas, infelizmente, ainda não tem conhecimento acerca do que está previsto nessa lei. São vários direitos, né? Dentre eles, direito de saúde, direito de alimentação, direito à habitação, e a maioria das pessoas, infelizmente, ainda não tem conhecimento acerca desses direitos. Ô, Júlio, e a partir de qual idade aí as pessoas são consideradas idosas e elas podem, então, ter os direitos previstos em lei? Bom, o Estatuto do Idoso prevê que é considerado como idoso a pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Só que existem algumas situações específicas no Estatuto do Idoso que prevê alguns direitos para idosos com acima de 65 anos. E, além disso, dentro do próprio Estatuto do Idoso, a gente tem uma preferência entre os próprios idosos, que é para pessoas com idade acima de 80 anos. Então, as pessoas com idade acima de 80 anos, dentro do Estatuto do Idoso, têm preferência sobre os demais idosos. Mas é considerado como idoso a pessoa maior de 60 anos. Então, eu queria que você falasse para a gente quais são os direitos fundamentais do idoso e que toda a sociedade deve estar atenta a isso. Bom, são vários direitos previstos nessa lei chamada Estatuto do Idoso. Eu poderia apontar aqui como o direito à alimentação, o direito ao trabalho, o direito à liberdade e à dignidade. Muitas pessoas acham que por a pessoa ser idosa, ter completado uma determinada idade, ela se torna incapaz. E isso é um erro que a sociedade muitas vezes comete. Existem várias pessoas, né, com 70 anos, com 75 anos, que estão em plena atividade laboral, né, com capacidade de trabalhar, de fazer suas coisas com autonomia. Então, esse estatuto vem exatamente para preservar os principais direitos dessa categoria de pessoas, que são consideradas pessoas mais vulneráveis na sociedade. Então, a gente tem essa legislação exatamente para proteger o idoso naquela fase da vida ali, que é uma fase mais delicada, uma fase que ele está com maior fragilidade. Então, essa lei vem exatamente para proteger todos os direitos dessas pessoas que estão nessa faixa etária. Ô, Júlio, e quando a gente fala de prioridade que o idoso tem em relação ao atendimento, a gente não está falando só de fila, né? Eu queria que você falasse as principais prioridades dos idosos hoje no Brasil. Não, não. Quando a gente fala de prioridades, inclusive prevista no Estatuto do Idoso, a gente tem várias prioridades. O idoso tem prioridade, por exemplo, na tramitação dos processos judiciais, né? Então, ele tem uma prioridade na tramitação dos processos judiciais. Ele tem também direito a descontos em eventos culturais, né? Desconto de 50% de meia entrada em eventos culturais. Ele tem direitos a remédios gratuitos pelo SUS, né? Pelas farmácias populares, então o idoso também tem acesso a esses direitos. Ele tem reservado nos estabelecimentos privados vagas privilegiadas para os idosos, então todo estabelecimento privado tem que ter vagas destinadas aos idosos. Ele tem também gratuidade de transporte público para os idosos acima de 65 anos, né? O transporte público municipal, então ele tem gratuidade nesse transporte. No transporte público interestadual, ele tem direito a 2 vagas por cada veículo, né, para poder também ter esse transporte de forma gratuita. Então, assim, são vários direitos que estão previstos nessa lei chamada Estatuto do Idoso, e eles abrangem, de certo modo, praticamente a vida toda de um idoso, né, todos os aspectos importantes da vida dele. Além disso, o governo também tem que priorizar a questão de verbas e projetos sociais que também privilegiem essa camada da população que são os idosos. Muito bem, Júlio, eu queria que você falasse também o que acarreta o descumprimento dessas prioridades.
Bom, no próprio Estatuto do Idoso, a gente tem alguns crimes previstos na lei caso a pessoa desrespeite um idoso, né? Então, existem vários crimes, não só crimes no Código Penal, mas crimes específicos contra o idoso, né? No artigo 93 e seguintes do Estatuto do Idoso, a gente tem alguns crimes, né? Como deixar o idoso abandonado no hospital, maltratar o idoso, né? Então, existem vários crimes previstos na lei e as pessoas que imputarem nesses crimes podem responder por esses crimes aí que estão previstos no Estatuto do Idoso. Então, existe uma previsão criminal, né, caso uma pessoa distrate o idoso ou maltrate o idoso, e isso a gente tem previsto no Estatuto do Idoso lá, no artigo 93 e seguintes. E, Júlio, para encerrar, a gente está vivenciando aí a campanha Junho Violeta, que alerta sobre a violência contra o idoso. Queria que você falasse a responsabilidade do Estado em relação aos cuidados da segurança da pessoa idosa. Bom, isso é uma coisa importante, né? O próprio Estatuto do Idoso e a Constituição prevê que é um dever não só da sociedade, da família e do próprio Estado a proteção do idoso. Então, todos nós que vivemos em sociedade devemos proteger o idoso. Todos nós um dia vamos nos tornar idosos e essa proteção é muito importante para a sociedade, porque o idoso representa a nossa história, representa a nossa cultura. Então, existe um dever do Estado na proteção desse idoso e cabe principalmente ao Ministério Público, que é o órgão responsável, né, pela proteção aí dos incapazes, de um modo em geral, atuar na defesa dos idosos. Além disso, as pessoas têm que ficar atentas que existem delegacias especiais do idoso, né? Então, caso haja algum maltrato, alguma coisa relacionada a algum idoso, as pessoas podem procurar essas delegacias para fazer as suas denúncias, né, para exatamente proteger essa parcela da população contra os maus tratos. Tá certo, Júlio. Muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui no Horizonte Notícia. Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição de vocês.